Oi, oitavo, tudo bem? Para os alunos que estão se interessando em fazer minhas atividades, matéria nova essa semana é uma delícia, tá? A gente vai falar sobre grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Essa semana é mais assim o conceito para vocês entenderem, classificar. Aí a gente vai deixar o cálculo para outra semana, tá bom? Então vamos lá, a gente pode classificar as grandezas como diretamente proporcional ou inversamente proporcional. A gente vai falar agora, primeiro, sobre as grandezas diretamente proporcionais. Então vamos lá. Primeira coisa, eu quero saber o que é uma grandeza. Tá? Então nessa tabelinha que vocês estão vendo aí, tem aqui cadernos e reais. Então isso é um tipo de grandeza. Tá? Caderno é uma grandeza, porque é o assunto que eu tô tratando, e o dinheiro que é em reais. Vamos ver aqui embaixo primeiro? Aqui, ó, litros, né? E os valores do litro, a quantidade, e quilômetro. Então, litro e quilômetro é outra grandeza, tudo bem? Aqui em cima, ó, tô falando em velocidade, em quilômetros por hora, né? Vamos fechar o parênteses aqui. E tempo em minutos ou tempo em hora. Então, a velocidade e o tempo também são tipos de grandeza, tudo bem? Se eu falando aqui em prova, por exemplo, os erros ou acertos e a nota também são exemplos de grandezas. Entenderam o que é grandeza? Tudo bem? Então, é o assunto que eu estou abordando. Então, vamos lá. 3 cadernos custam R$ 8. 6 cadernos custam R$ 16. 12 cadernos custam R$ 32. Se vocês observarem o caderno, a quantidade de 3 foi para 6, de 6 foi para 12. O que aconteceu com a quantidade de caderno? Não aumentou, que nem eu fiz a seta para cima? Então, se eu olhar o preço, de 8 foi para 16, de 16 foi para 32, também aumentou. Então, por exemplo, quando a quantidade de caderno aumenta e o seu preço também aumenta, porque eu vou estar pagando mais, a gente chama de grandeza diretamente proporcional. Então, o que é uma grandeza diretamente proporcional? Se uma aumenta, a outra aumenta também, tá? Então, imagina, um lápis custa R$ 2. 2 lápis custam R$ 4. 3 lápis custam R$ 8, um exemplo. Então, o que está acontecendo? Está aumentando a quantidade do meu lápis, então o preço que eu vou pagar também vai aumentar, tudo bem? Mesma coisa se você for na padaria. Um pão vai custar, por exemplo, 20 centavos. 2 pães, 40 centavos. 3 pães, o exemplo, 60 centavos. Aumentou a quantidade de pão, aumenta o valor que você vai pagar. Entenderam o que é uma grandeza diretamente proporcional? Se aumenta um valor, o outro também aumenta. Tudo bem? Agora, vamos para outro exemplo facinho também, ó. Se eu for percorrer de carro 300 quilômetros, eu vou usar 30 litros. Se eu aumentar a minha distância para 600 quilômetros, eu vou usar 60 litros. Vou gastar, né, 60 litros. Se eu andar, nossa, for super longe, andar 1.200 quilômetros, eu vou gastar 120 litros. Ou seja, se aumenta a distância, também vai aumentar o quanto de combustível que eu vou precisar consumir. Tudo bem? Tá certo? Então, isso é grandeza diretamente proporcional. Quando aumenta uma grandeza, a outra aumenta também, tá? Aqui, se vocês olharem a grandeza, tá dobrando, tá? Tá dobrando o valor dela. De 3 foi para 6, de 6 foi para 12, ó. De 8 foi para 16, de 16 foi para 32. Então, se eu for falar matematicamente, tá multiplicando aqui, né? Que tá dobrando. Tudo bem? Tá? Mas isso a gente não vai tá trabalhando agora, tá bom? Vamos agora aqui para esse outro tipo de grandeza, tá? Então, agora eu vou falar para vocês as grandezas inversamente proporcionais, tá? Então, é o seguinte. Se eu pegar meu carro e for daqui vamos pegar lá na Alameda, tá? Se eu for na estrada com meu carro a 50 km por hora, eu vou demorar 40 minutos para chegar lá. Só que, por exemplo, se eu resolver aumentar minha velocidade, eu começar a acelerar, vamos, gente, vamos chegar logo. Eu aumentar para 100 km por hora, o que vai acontecer com o meu tempo, gente? Vai diminuir. Por quê? Porque eu tô acelerando mais, minha velocidade tá aumentando, então o meu tempo vai diminuir.
Então, se vocês observarem aqui a minha grandeza, ó, o que que aconteceu com a minha velocidade? Aumentou. Ai, Mel, onde que aumentou? De 50 foi para 100. Só que aí, o que que aconteceu com o meu tempo? Ele diminuiu. De 40 foi para quantos minutos? 20. Então, isso a gente chama de grandeza inversamente proporcional. É quando uma grandeza aumenta, a outra diminui. É diferente da diretamente. Quando uma aumenta, a outra aumenta proporcionalmente também. A inversa não, vocês estão vendo o que acontece? Se uma aumenta, a outra diminui. Vamos pegar um exemplo, se eu fosse dar uma prova para vocês, tá? Então, na prova de vocês tinha 10 questões e cada questão valia 1 ponto. Se você não errar nada, você tira 10. Se você errar uma questão, você tira 9. Se você errar 2 questões, você vai tirar 8. Então, o que que aconteceu aqui? Quanto maior a sua quantidade de erros, o que vai acontecer com a nota de vocês, belezinhas? Vai diminuir. Acontece a mesma coisa com a entrega das atividades. Quanto menos entrega vocês fizerem de atividades para mim durante a semana, menor, né, vai ser a nota de vocês, tá bom? Aí no caso ao contrário, né, quanto menos vocês me entregarem, menos vocês vão ter de nota. Quanto mais roteiro vocês me enviarem, maior vai ser a nota de vocês. Aí vai ser grandeza diretamente proporcional, tá? Falando, deixa eu virar a câmera aqui para vocês. Para essa semana, então, o que vocês vão fazer de atividade? Na primeira, vocês vão ler os enunciados e vão falar para mim se aquela situação, daquele problema que eu dei para vocês, se é uma grandeza diretamente proporcional, ou seja, aumenta uma grandeza, a outra aumenta também, ou se ela é inversamente proporcional, se uma diminui, a outra aumenta, ou se outra aumenta, a outra diminui. Tudo bem? Entenderam? Aí o segundo exercício é uma situação, é um gráfico, tá? Nesse gráfico é do Fabrício, ele tá tendo um consumo, tá? Acho que é de tempo e de combustível, de velocidade e combustível, não lembro direitinho. Depois eu filmo lá o exercício e explico para vocês, quem for fazendo, chegar nele. Aí vocês vão ter que responder, são só 2 perguntas. A primeira, quais são as grandezas que tá falando no gráfico? Tá? Então, vocês vão falar, ai, Mel, é tempo, ai, Mel, é quilômetro, ai, Mel, é distância, ai, Mel, é dinheiro, tudo bem? E na letra B, vocês vão falar se aquele gráfico, se ele é diretamente proporcional ou se ele é inversamente proporcional, tudo bem? Se uma grandeza está aumentando ao mesmo tempo que a outra está aumentando também, tá bom? E a tarefa é da apostila do caderno do aluno, tá? E ela é parecida com o primeiro exercício, vocês também vão ter que classificar para mim se a grandeza é diretamente proporcional ou se ela é inversamente proporcional, tá bom? Beijo, tá? E resolvam direitinho, tá? Essa matéria aí dessa semana que é muito facinho. Tchau, tchau.